Amém? Jesus é o Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade ao JAV 338. Nós vamos compartilhar mais um tópico precioso desse jornal. Esse é o jornal Árvore da Vida, né? Conhecido como JAV. Nós o conhecemos como JAV. É um jornal precioso, né, com vários tópicos para casais, para jovens, para família, né, para obreiros, para líderes, para crianças. Então é um jornal muito bom e de fácil acessibilidade. O intuito de nós estarmos compartilhando com vocês alguns tópicos desse jornal é para que você não só receba a palavra de Deus, mas também o Senhor possa despertar no seu interior, né, o interesse em adquirir uma assinatura do jornal Árvore da Vida. Se você quer adquirir uma assinatura do jornal Árvore da Vida, é só você entrar no site da editora Árvore da Vida. Amém? Só você entrar no site da editora Árvore da Vida, ou se você quiser adquirir mais alguma literatura, no contexto do vídeo, mais embaixo, você vai encontrar lá o nome de dois colportores, né? Dois irmãos que têm o encargo de levar essa palavra revelada para todas as pessoas por meio do Posso Orar por Você. Lá tem o telefone deles, você pode entrar em contato e está adquirindo literaturas, né, preciosas para você ler em conjunto com a palavra de Deus, com a palavra escrita. E não somente isso, o jornal Árvore da Vida, você pode fazer com eles também a sua assinatura anual. Eu encorajo você e sua família, é muito bom, é riquíssimo, preciosíssimo, é algo que quando entra para dentro da nossa casa, que é a palavra de Deus, quando entra por meio da literatura em geral, é uma bênção, traz a bênção de Deus para dentro do nosso lar. E principalmente hoje em meio a tanta situação, né, tantas palavras, tantos acontecimentos, tantas notícias diversificadas, um fala uma coisa, outro fala outra, entra isso, entra aquilo outro, nada mais do que a palavra de Deus para trazer conforto e segurança para a nossa casa. E hoje eu vou compartilhar com vocês, irmãos amados e irmãs amadas, né? Essa mensagem é para jovens e também para os filhos de Deus. Você que ainda não creu no Senhor, eu gostaria de tirar 30 segundos, né, dessa palavra nessa manhã e falar algo maravilhoso. Porque no intuito da bênção de Deus, a bênção de Deus que está descrita na Bíblia é para os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? São todos aqueles que creram e que venham a crer, que creem em Jesus e recebem Jesus como seu Salvador. Aquele que é nascido da água e do Espírito. Ou seja, Deus se tornou um homem por amor a mim e por amor a você. Então esse Deus maravilhoso que estava nos céus. E para você se tornar e ser um filho de Deus, você precisa dar um passo, você precisa crer em Jesus e receber Jesus como seu Salvador. A partir do momento que você tem essa atitude de crer em Jesus e receber Jesus como seu Salvador e libertador, redentor, você se torna um filho de Deus. Então nessa noite eu quero te encorajar, né, a você abrir o seu coração, abra o seu coração, mesmo que você esteja vivendo uma situação difícil, uma grande dificuldade na sua família, grandes questões que te rodeiam, às vezes 24 horas, no seu deitar, no seu levantar, no seu viver diário, tanto familiar como no seu viver social. Existem situações. Então eu te encorajo nessa noite, abra o seu coração. Abra o seu coração. Às vezes sobre o seu ombro existe um fardo pesado que você não aguenta, não está aguentando, você não está suportando e não está aguentando carregá-lo. A Bíblia é bem clara. Há uma salvação para todos nós, para mim e para você. Há uma salvação. Jesus, ele quer fazer com que você coloque sobre ele, leve sobre ele o seu fardo. A sua dificuldade, a sua tristeza, a sua alegria,
a sua necessidade. Ele está te chamando. Jesus hoje, por meio da sua palavra, por meio do Evangelho, que é o próprio Deus, que é uma pessoa viva, é o próprio Jesus, por meio dessa palavra, por meio desse Evangelho, Ele quer salvar você e a sua casa. Então eu te encorajo nessa noite a abrir o seu coração. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Dê um passo de fé. Dê um passo de fé para que você não somente seja salvo, mas que as promessas de Deus contidas na sua palavra escrita, revelada, na qual Deus usou homens que foram inspirados para escrever o que estava no coração de Deus, essas promessas cheguem até você. Amém? Abra o seu coração. Eu te encorajo nessa noite. Dê um passo de fé. Receba as promessas, porque Deus é fiel. E nessa noite nós vamos compartilhar, em cima dessa palavra, que é promessa. E o título da mensagem dessa noite, do tópico dessa noite, chama-se Promessa Sem Rivais. Eu gostaria de dar o significado da palavra promessa. O que é promessa? Compromisso que alguém assume de fazer, dar ou dizer alguma coisa. Então isso é o significado da palavra promessa. E nessa noite nós vamos ver a experiência de Abraão e Sara, Está em Gênesis capítulo 17. No início da vida de Abraão, ele não se chamava Abraão, ele chamava Abrão. Abrão, e a sua esposa chamava Sarai. Eles estavam morando e vivendo em Ur dos Caldeus, Ur dos Caldeus, de acordo com a palavra de Deus, Gênesis, era uma terra de idolatria, uma terra de pecado, e Abrão estava morando lá, com seu pai, toda a sua família, todas as suas posses, tudo estava lá, eles estavam lá. Mas um dia Deus, por grande misericórdia, Deus ama o homem e Ele quer salvar o homem. E Deus, Ele é cheio de promessas, Deus é maravilhoso, Ele é precioso demais. Então um dia, Deus chamou Abrão. Deus apareceu para ele e o chamou. Chamou uma vez, ele não reagiu, mas depois Deus levantou uma circunstância e chamou de novo, mas tirou ele, não somente ele, mas toda a sua família, seu pai e também o seu sobrinho Ló, que foi junto, de acordo com Gênesis, foi junto com ele, os tirou da terra de Ur dos Caldeus. E aí Deus fez uma promessa para Abrão. Deus é um Deus de promessa. E as promessas de Deus jamais caem por terra. As promessas de Deus, elas são cumpridas. Deus, Ele vai até o fim para cumprir a sua promessa. As suas promessas não mudam. Nada muda o que Deus prometeu. Nada, não existe nada que mude a promessa de Deus. A promessa que Deus faz para nós, por meio da sua palavra, elas são imutáveis, elas não mudam. Então Deus fez uma promessa para Abrão, que o abençoaria, Não somente ele, toda a sua casa. Não somente ele e toda a sua casa. No capítulo 13 de Gênesis, do versículo 14 ao versículo 18, nós vemos essa promessa de Deus a Abrão. Ele fez uma promessa que o levaria até uma boa terra, e essa terra se chamava Canaã. Não somente o levaria, mas o introduziria lá e cuidaria dele. Mas, nessa mensagem, nós vamos falar do capítulo 17. O nome Abrão significa pai exaltado. Mas aqui no capítulo 17, Deus muda o nome. Deus muda o nome de Abrão. E ele passa a chamar Abraão, pai
de uma grande multidão. Pai de uma grande multidão. Está em Gênesis, capítulo 17, versículo 4b até o versículo 5. Fala assim: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. E Sara, o nome dela, o nome anterior, era Sarai, significa minha princesa. Mas, no capítulo 17, versículo 15, o seu nome já é mudado, que significa princesa. Fala assim: disse também Deus a Abraão: a Sarai tua mulher já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Em que se baseou Deus nisso para mudar o nome de Abraão e de Sara? Deus havia feito uma promessa para eles. Nessa altura do acontecimento, né, da vida de Abraão e de Sara, eles já estavam idosos, né? Quando nós chegamos aqui no capítulo 17, nós vimos um Abraão idoso, né, uma Sara idosa, e Deus havia falado para ele que daria ao seu descendente a terra, e que faria com ele uma aliança eterna. Deus prometeu isso para Abraão. Deus fez a promessa para ele. Mas aqui no capítulo 17, nós vemos que Abraão já estava idoso, né? E como ter filho numa idade avançada, né? Ele já era idoso, a sua esposa já estava idosa, né? Já não havia mais entre eles os costumes dos homens. Então, como ter filhos? Né? Sara já não podia mais engravidar, né? Já estava numa idade muito avançada. Mas Deus veio e fez uma promessa. Então Deus veio, apareceu a Abraão e fez-lhe uma promessa. Está no capítulo 17. Que dele e da sua esposa suscitaria o quê? Um descendente, que herdaria toda a terra. Amém? Então Deus é um Deus de promessa. Então aqui, nesse capítulo, Deus descreve de uma maneira tão preciosa que promessa era essa. Ele iria cumprir a sua promessa com Abraão e com Sara. Ele iria cumprir a sua promessa com Abraão e com Sara. Ó Senhor Jesus! E aí no capítulo 17, quando no versículo 16, ele fala assim, ele fala para Abraão, né, os dois estavam ali na porta da tenda, e o Senhor fala para Abraão: abençoá-la-ei e dela te darei um filho, que ele iria abençoar o ventre de Sara, mesmo ela já estando idosa. Está vendo? A promessa, aqui não é questão da idade, mas que Deus fez uma promessa e ele iria cumpri-la. Então ele falou: abençoá-la-ei, dela te darei um filho, sim, eu o abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então Deus fez essa promessa, olha só. Mesmo na situação de Sara, né, ela estava já idosa, Deus prometeu. Mas aí o que aconteceu? Imediatamente, Abraão entrou com sua condição, ou seja, a sua ajuda pessoal. Que antes ele havia gerado Ismael com a Agar, né, que era uma das escravas de Sara, foi lhe dada por Sara. Então ele havia gerado Ismael. E ele, o que ele falou? Ele duvidou da promessa. E aí ele, aqui no versículo 18, ele fala para Deus: disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Está vendo? Ele duvidou da promessa e falou: não, Ismael, ele pode ser o meu herdeiro.
que ele viva, que ele cresça, que ele amadureça diante de ti para herdar a promessa. Ou seja, ele entrou com sua maneira e ele não creu no Senhor. Ele não creu na promessa do Senhor. Isso às vezes acontece conosco. Às vezes nós duvidamos, irmãos, irmãs. Às vezes eu e você duvidamos da palavra, da promessa de Deus na Bíblia, escrita para mim e para você. Nós duvidamos, nós não cremos e às vezes nós corremos e damos o nosso jeitinho, a nossa maneira. Às vezes nós fazemos isso, é ou não é? Fazemos. Nós não esperamos, nós às vezes queremos adiantar. Aqui Abraão estava fazendo o que? Ele estava adiantando, ele quis adiantar algo, sendo que Deus prometeu e iria cumprir a sua promessa. Então, Abraão, ele duvidou de Deus, né? Aqui no versículo 19, Deus respondeu imediatamente. Deus, ele não titubeia, ele não pensa para falar, ele já respondeu imediatamente, está vendo? Ele viu dúvida em Abraão, imediatamente ele já respondeu. Ele falou assim, capítulo 17, versículo 19. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe se chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Imediatamente Deus já entrou e já falou, já respondeu rápido. Não deixou Abraão ali na dúvida, titubear, ele já entrou e já respondeu. E aqui no capítulo 21, de Gênesis, está vendo? Deus, quando ele vê dúvida no nosso coração, concernente à sua palavra, concernente à sua promessa, imediatamente ele já entra com a palavra, ele já vem falar, para que a dúvida seja tirada, para que em nós desponte uma luz de nós crermos no Senhor. Brote uma luz, está vendo? Às vezes nós estamos sufocados por uma situação. O que nós precisamos fazer? Precisamos crer no Senhor, esperar Deus falar. Você já falou para Ele, você já foi até Ele, você já orou por Ele, você já falou as necessidades, as suas inseguranças, as suas dificuldades, as suas incertezas. Você já falou para Ele. Mas o que nós precisamos fazer? Aqui Abraão, ele foi rápido, mas Deus foi mais rápido ainda. Deus falou para ele. É como se Deus falasse, deixa de ser incrédulo. É eu que estou falando, eu que te criei, a minha imagem e semelhança, eu soprei para dentro de você o fôlego de vida. Espera, creia. Mas como você ainda está em dúvida, então eu vou te falar. Vai sair da minha própria boca. Então Deus falou isso para Abraão. E no capítulo 21, nós vemos o cumprimento maravilhoso dessa promessa, está vendo? Tudo é um princípio de nós esperarmos, eu e você estarmos esperando. Não é o princípio do certo ou errado, não é isso. Será que Deus vai ouvir? Puxa vida, será? Está difícil, ainda não aconteceu, a situação está apertada, nossa, eu estou sofrendo, minha família está sofrendo, eu não consigo. Será que Deus ouviu? Nós precisamos crer. É um princípio bíblico, é um princípio da Bíblia. Crer. O crer gera em mim e em você esperança. Esperança. O crer gera em mim e em você esperança. E a esperança produz em nós o quê? Segurança. Está vendo? Então eu preciso crer. E aí no capítulo 21, versículos 1 a 3, Deus cumpriu a sua promessa. A resposta para Abraão veio imediatamente. Fala assim, capítulo 21, versículos de 1 a 3. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera o Senhor, e o Senhor cumpriu o que ele havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara.
ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe deu à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Está vendo? Deus prometeu e Deus cumpriu. Deus prometeu e Deus cumpriu. Está vendo, irmãos? Irmãs, nós precisamos crer. A palavra está sendo falada para mim e para você, a palavra está chegando a nós, palavra profética, uma palavra maravilhosa. Nós precisamos crer. Eu preciso crer, você precisa crer, irmã. Não é nós ficarmos na dúvida disso, na dúvida daquilo. O princípio não é esse, o princípio é crer na palavra, é crer na promessa. E aquele que fez a promessa é fiel. O que fez a promessa é fiel. Ó Senhor Jesus. Então Deus, por um lado, Ele é maravilhoso. E qual que deve ser o nosso coração hoje? Nós precisamos viver uma vida que Deus nos preparou. Deus preparou para nós um ambiente maravilhoso, que é a vida da igreja, a nossa vida familiar com nossos entes, né, nossa esposa, nossos filhos. Deus preparou uma vida maravilhosa. O que nós precisamos? Eu e você hoje é nessa era, é agora, não é amanhã, não é ontem, é hoje. Nós precisamos parar de usar a nossa incredulidade. É verdade, irmão. É verdade, irmã. Nós precisamos parar de usar a nossa incredulidade. Precisamos parar com isso. Ou seja, estamos esquivando, né, ou duvidando do que Deus prometeu. Jamais deve brotar no nosso coração algum pensamento ou alguma questão na nossa mente de dúvida quanto às promessas e à palavra de Deus. Se nós tivermos esse sentimento de incredulidade em nós, certamente, de uma maneira muito fácil, nós podemos cair numa armadilha, podemos ser pegos numa situação, e aí o que vai restar para nós? Voltar-nos correndo e nos arrepender diante do Senhor. O princípio do viver cristão está no crer no que está aqui, ó, na palavra, e na palavra profética que está vindo a mim e a você. Ó Senhor Jesus! E aqui em Jeremias, capítulo 32, Jeremias, capítulo 32, ó Senhor Jesus! Aqui em Jeremias, capítulo 32, versículo 27. Jeremias, capítulo 32, versículo 27. Fala assim. Jeremias era uma pessoa que cria no Senhor muito. Porque ele sabia da situação do povo de Israel. Versículo 27 fala assim. Jeremias, capítulo 32, versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Está vendo aqui, Jeremias? Deus fez uma pergunta para Jeremias. E ele está fazendo a pergunta para mim e para você, irmã. Irmão, está fazendo essa pergunta para nós. Acaso há algo grandioso, estrondoso, que Deus não possa cumprir na minha vida e na sua? Do que Ele prometeu? Acaso pode acontecer isso? Aqui ele está perguntando. Aqui ele está perguntando para Jeremias. Está vendo? Deus pode ou não pode cumprir a sua promessa por meio da sua palavra na minha vida e na sua vida? Pode. Então eu preciso o quê? Eu preciso crer. Então, irmãos e irmãs jovens, temos tudo o que a palavra de Deus diz. Nós temos tudo. Não precisa você sair procurando lá fora. Tudo está na palavra, as promessas de vida eterna, a promessa da salvação, a promessa do reino, tudo está na palavra. Nós precisamos ter um coração de crer. Temos tudo o que a palavra de Deus diz, o que precisamos é apenas crer. Nunca deve gerar em mim e você
um coração de dúvida quanto à palavra do Senhor. Quando nós temos dúvidas, o que gera na nossa vida? Sofrimento, tristeza, dificuldade, lutas interiores e exteriores, barreiras. A dúvida é um princípio do diabo, é um princípio de Satanás. Nós precisamos julgar fora, amarrar, lançar fora toda dúvida concernente à palavra de Deus, concernente à palavra que temos ouvido. Deus quer abençoar a mim e você. Não é abençoar de qualquer maneira. Não é a bênção passageira. Não é essa bênção que falam por aí, para fora. Não é isso, aí fora de qualquer maneira. Às vezes para prender muitas pessoas. Não é isso. A bênção de Deus para mim e para você vai muito mais além disso. É muito mais do que isso. Então eu e você precisamos crer. E essa é a palavra dessa noite. Eu gostaria só de ler um versículo precioso que eu procurei e eu rumino esse versículo a minha vida toda, desde a minha conversão. Para você que ainda não creu no Senhor, eu vou ler esse versículo. Para você que creu no Senhor, também vou ler esse versículo. E esse versículo ele permeia o meu viver, a minha vida, desde quando eu me converti ao Senhor em 1987. E ele tem sido um grande descanso. E hoje eu tenho desfrutado da palavra profética, essa palavra revelada de Deus para todos nós, para toda a terra, para todo homem. Deus, nós hoje estamos no tempo da esperança de Deus. Deus quer dar esperança para você, amigo, que você ainda que não creu no Senhor. Deus quer dar uma esperança para você. Ainda há esperança, abra o seu coração, receba as promessas de Deus, creia em Jesus. Creia em Jesus. O mundo hoje quer tirar Jesus de cena. Mas eu te digo, pela promessa de Deus, isso nunca vai acontecer. Deus vai levar até o fim a sua promessa para a igreja, para todo aquele que crê e recebe Jesus como seu Salvador. Então eu gostaria de ler esse versículo que está em João capítulo 6, versículo 37. João capítulo 6, versículo 37. E no capítulo 22 em diante ele fala que ele é o pão da vida, tá vendo? Jesus é maravilhoso, Jesus é comida, bebida, ele é tudo que eu e você precisamos. Tudo está na sua palavra. E esse versículo aqui, ele é precioso. Antes ele fala assim, no versículo 36. Porém, eu já vos disse que embora me tenhais vistos, não credes. Embora eu tenha crido no Senhor, recebido Jesus como meu Salvador, às vezes o meu coração ele se torna incrédulo. Por causa de quê? Por causa de uma pressão daqui, uma pressão dali, uma situação aqui, uma situação ali, a fome, a dificuldade, a subsistência, a falta de dinheiro, a falta disso, a falta daquilo, um ente querido, alguma coisa. Muitas vezes surgem essas pressões que aparecem às vezes do nada. E elas vêm para sufocar, e aí o meu coração ele fica incrédulo. Ele fica entristecido, e aí isso aí gera o quê? Dúvida, gera incredulidade. Eu não posso viver assim. Eu preciso crer. Eu preciso crer em Jesus. Mesmo que haja pressão, haja circunstância, haja situações, haja tantas questões que se levantam, tanto interiormente como exteriormente, eu preciso permanecer firme. Eu preciso crer em Jesus. Eu preciso amar Jesus, eu preciso crer na promessa. Então aqui ele falou no versículo 36, olha só o versículo 37, que é o cumprimento, na minha opinião, é a promessa de Deus no Novo Testamento para todo aquele que crê. Jesus, ele falou da boca dele, ele falou da boca dele, não foi nenhum apóstolo, nenhum escritor, não, ele falou da boca dele, para os discípulos. Olha que beleza. Todo aquele que o Pai me dá, olha só, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Jesus quer dar oportunidade para você que ainda não creu no Senhor. Jesus nessa noite quer dar oportunidade para você. Olha o que ele fala. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, olha só, ele falou, o que vem a mim,
de modo nenhum o lançarei fora. Olha que beleza. Quando você crê em Jesus, recebe Jesus como seu Salvador, Ele entra para dentro de você como espírito e vida, te salva lá no mais íntimo do seu interior, que é o seu espírito humano. Você o recebeu como seu Salvador, você já é dele. E você proclamou: ó Senhor Jesus, eu creio no Senhor. Depois falta mais um passo, que é o batismo, é você nascer de novo. Quando você complementa isso, você já está nas mãos dele. E ele jamais vai lançá-lo fora. Por quê? Porque foi o Pai que te deu para ele. Então hoje nós estamos nas mãos de quem? Irmão, irmã. Hoje eu e você estamos nas mãos do Senhor. Eu e você estamos nas mãos do Senhor. Então vamos crer na palavra. Todas as promessas de Deus são fiéis. Não há nenhum rival contra a promessa de Deus. Ninguém pode mudar a promessa de Deus para mim e para você. Nenhuma circunstância, ninguém, nenhuma situação, nada do presente século, nada dos acontecimentos, nada pode mudar a promessa de Deus para mim e para você. Qual que é o caminho? Eu e você precisamos crer. Crer. Amém? Jesus é o Senhor. Deus te abençoe. Você que ainda não creu no Senhor, Deus te abençoe também. Amém? E que Deus possa abrir o coração de todos nós, para que nós possamos continuar e avançar crendo nas promessas de Deus. Jesus é o Senhor.